Programa Amigos do Mar no Instituto Oceanográfico da USP. Ao meu lado, a professora Olga Sato. Vamos conhecer um pouco da carreira da professora. Professora, o que você poderia contar de como você entrou na carreira e na oceanografia? A minha entrada na oceanografia foi um pouco mais tarde, porque na época que eu fui fazer a graduação não existia, ou não sei, realmente a carreira de oceanógrafo não era uma carreira assim tão popular e não era o que eu realmente pensava em fazer no futuro. Então, mas eu gostava muito de matemática. E então eu fui fazer física, que eu achei que realmente era uma coisa que eu gostava muito. Então eu fiz física no Instituto de Física da USP, aqui em cima, e depois que no meio do meu curso de graduação, eu vim fazer um curso aqui, fiz uma disciplina de oceanografia. O professor Joseph Harari foi o meu professor de Fundamentos de Oceanografia Física, e eu gostei muito. Depois eu vim fazer estágio aqui, que eu gostei bastante, então comecei já a ter o meu contato com a oceanografia física. Fiz mestrado em oceanografia física aqui, no IOUSP mesmo. E quando eu terminei o mestrado, eu fui fazer um doutorado nos Estados Unidos. Então, o meu doutorado fui fazer na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. E depois, quando eu terminei o meu doutorado, eu fui fazer um pós-doc no Jet Propulsion Laboratory, que é um laboratório da NASA. E o que une isso tudo é que na minha graduação eu já comecei a me interessar pelos fluxos de calor nos oceanos, ou seja, quanto de calor que o oceano transporta. O oceano está ficando mais quente, está ficando mais frio ao longo das décadas. E naquela época ninguém ainda falava de mudanças climáticas, era uma coisa ainda meio nova. Mas mesmo assim eu trabalhei com uma grande quantidade de dados mostrando que realmente existe essa variabilidade que é importante e que é uma variação ao longo de muitos e muitos anos. Quando eu terminei o meu doutorado, eu fui fazer esse pós-doutorado, só que não da mesma forma que eu fiz o meu doutorado, mas nesse laboratório da NASA, eu me especializei na utilização de dados de satélites. Então, como que o dado de satélite consegue, de alguma forma, me dar uma ideia de como que o oceano está variando ao longo dos anos. Então, isso é uma forma alternativa da gente tentar descrever essas mudanças de longo termo. Depois que eu fiz o meu pós-doutorado no JPL, eu voltei para o Brasil, né, terminou meu estágio nos Estados Unidos, eu terminei e vim fazer um pós-doc no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE. Que, de certa forma, seria uma continuação do que eu já estava fazendo no laboratório da NASA, que é a utilização de dados de satélite para o entendimento de processos nos oceanos, variações de longo termo, interanual, decadal, né? Já uma fase tentando entender melhor essas variações, mudanças climáticas. E depois eu vim ser docente aqui no Instituto Oceanográfico, que eu estou aqui desde 2009, no departamento do DOF, né, Oceanografia Física, Química e Geológica, na parte de Oceanografia Física, que é a parte que eu atuo. Professora Olga Sato é o patrimônio humano do Instituto Oceanográfico da USP. Vale a pena conhecer as carreiras.